Nós queremos convidar aqui para... Obrigado. Nossos agradecimentos mais uma vez ao professor Hermes Leão, aí a APP Sindicato, por estar aqui conosco. Só desliga esse micro. Saudar aí também o pessoal que está nos acompanhando através aí da nossa transmissão. Pedir aí ao pessoal que assentem-se, por favor. Deixa eu ver aqui. Vou pedir aí ao companheiro Laerci, nosso tesoureiro, falar ali com o Leôncio e conduzir aí até a mesa nossos contadores e contadora, o Paulo César Amaral, Jorge Luiz da Silveira e a Fernanda Basile Amaral, para estarem aqui conosco. Conduza eles aqui até a mesa, ô Laerci. Podem ficar aí à vontade. Nós teremos nessa segunda mesa, nós vamos falar sobre a reforma trabalhista e seguirá os mesmos moldes do que nós trabalhamos no painel anterior. O Sandro, que é do Diese, ele vai fazer a exposição dele, e aí todos do plenário e também aqui os nossos convidados da mesa poderão se inscrever no momento aí do debate, enfim, fazer as suas considerações e perguntas também. Ok, pessoal? Então nós queremos dar aí as boas-vindas, Sandro, do Diese, o Diese que tem sido um parceiro importante, não só do Sindiceab, mas de todo o movimento sindical no Paraná e no Brasil. Então nós agradecemos aí mais uma vez pela participação, Diese que participa agora pela manhã, através do Sandro, e à tarde também o companheiro Fabiano estará conosco falando de um importante projeto que está no Senado Federal, que é acerca da negociação coletiva no serviço público. Primeiramente, bom dia a todos e a todas, né? Para quem não me conhece, meu nome é Sandro Silva, sou economista e atualmente estou supervisor técnico do Diese no Paraná. A ideia é falar sobre a reforma, até eu vou ficar de pé, que eu acho que é melhor até para conversar com vocês, é falar sobre a reforma trabalhista e um pouquinho qual é o impacto da reforma, entender um pouco a reforma e qual é o impacto dela com relação aos servidores públicos, né? Mas antes de falar especificamente da reforma, eu queria só falar um pouquinho do Diese. Eu não sei se todo mundo conhece o Diese, né? O Diese é um departamento intersindical de estatística e estudos socioeconômicos. É uma entidade que foi criada em 1955, né? Tem mais de 60 anos, que foi criada naquele primeiro momento para dar assessoria ao movimento sindical, principalmente com relação ao cálculo de inflação da época, que havia desconfiança que o governo manipulava os índices de inflação, e com isso o movimento sindical em São Paulo resolveu criar o Diese para fazer esse cálculo para contrapor os dados do governo, que era o que baseava o reajuste salarial dos trabalhadores. E até em alguns momentos da história, o Diese chegou a comprovar que houve manipulação da inflação no Brasil, principalmente na época da ditadura. E hoje o Diese, qual que é as principais funções do Diese e trabalhos do Diese? Né? O Diese assessora diretamente o movimento sindical. Só um pouquinho, Cid. Pedir para o pessoal, nós iremos até 11h30, e pedir para o pessoal aqui que aí prejudica aqui a fala. Então a gente vai até 11h30, trabalhamos a organização exatamente para que das 11h30 até as 13h e pouquinho lá, todos possam se confraternizar. Então nós teremos um tempo para confraternizar, conversar durante o nosso almoço. Então vamos aqui a um tema importantíssimo que impacta em todos nós, servidores públicos também. É importante que todos prestem atenção para que a gente consiga aqui o êxito nesse painel e ao final você tenha condição também de fazer a inscrição e a devida intervenção. Então
Então, voltando a falar, estava falando do DIEESE, né? Então, o DIEESE ele foi criado em 1955, foi criado com a função de calcular a inflação, questionando os indicadores que eram divulgados pelo Estado e que baseavam o reajuste salarial dos trabalhadores. E hoje o DIEESE trabalha em 3 áreas prioritárias. Assessoria direta ao movimento sindical, participando de atividades, debates. Por exemplo, o DIEESE assessora várias entidades sindicais em negociações salariais, né? Assessora as centrais sindicais nesses debates mais gerais, como reforma da Previdência, reforma trabalhista, né? A questão da PEC do teto, que eu vou comentar um pouquinho na sequência, e outros debates que interessam o trabalhador de forma geral. Além da questão da assessoria, trabalha com a área da educação, foi criado recentemente a escola do DIEESE, mas o DIEESE historicamente sempre trabalhou com a questão da formação do dirigente sindical, e agora está expandindo isso, né? E também na área de pesquisa, onde o DIEESE faz pesquisa da cesta básica praticamente no Brasil todo, calcula o índice de inflação em São Paulo, né? Tem a pesquisa de emprego e desemprego em alguns estados, aqui no Paraná até teve nos anos 90, mas em função dos indicadores não ser positivos no momento, o governador do estado naquela época resolveu acabar com a pesquisa, né? Então essas são as 3 áreas prioritárias do DIEESE, né? E a gente está sempre ligado ao movimento sindical, e quem que sustenta a gente é o movimento sindical através da filiação dos sindicatos. Infelizmente, a minoria, né, dos sindicatos são filiados ao DIEESE, e até por isso o DIEESE vem vivendo, ao longo do tempo, dificuldades de se manter, né, tendo que fazer contratos com o governo do Estado, governo federal, municípios, né, através de estudos e assessoria, para tentar sobreviver. E com essa conjuntura atual de ataque aos trabalhadores e aos sindicatos, o DIEESE também vem sofrendo uma crise, e até foi lançado uma campanha de fortalecimento do DIEESE para ampliação das entidades filiadas ao DIEESE. Hoje a gente tem no Brasil em torno de 700 sindicatos filiados, né? Ampliar isso, e além disso de ajuda do movimento sindical para fortalecer o DIEESE. Focando agora a palestra. Antes de eu falar especificamente da reforma, eu queria fazer um comentário e fazer uma análise rápida com relação ao contexto que a gente está vivendo no Brasil, né? É importante a gente entender que tudo isso que está ocorrendo vem de um contexto que vem ocorrendo no país desde 2015. O que está colocado nesse contexto? Na verdade, a gente vem observando uma tentativa de desmonte do papel social do Estado na economia brasileira, né? Isso a gente pode ver claramente nos fatos e nos vários projetos que estão sendo propostos e que estão sendo aprovados pelo governo atual, né? Começou falando dos projetos maiores, né? Você começou com o debate do teto do gasto público, não sei se todo mundo acompanhou esse debate no ano passado, que foi a limitação dos gastos públicos do Estado a apenas a reposição da inflação do ano anterior, que na verdade você congela em termos reais o gasto do Estado, do governo federal, por 20 anos, né? E isso, de certa forma, impacta as políticas sociais, né? Impacta o papel do Estado na economia, né? Além disso, você já teve a aprovação de uma lei em março deste ano com relação à terceirização focada naquelas empresas prestadoras de serviço, onde você liberou essa terceirização para todas as atividades, porque até então no Brasil você não tinha uma limitação, você não tinha uma lei regulando a questão da terceirização. Você tinha uma súmula do TST que limitava a terceirização, né, que você não poderia terceirizar nas atividades fim da empresa. A partir desta lei, nas empresas prestadoras de serviço, você abriu a possibilidade de terceirização em todos os setores. Além disso, você tem a questão da reforma trabalhista, que foi aprovado recentemente, que é o foco da fala aqui, e também você tem a proposta de reforma da Previdência, que possivelmente, né, infelizmente, a partir do que ocorreu ontem no país, que foi arquivado o processo de investigação do presidente da República, possivelmente se volte ao debate de você querer aprovar uma reforma da Previdência. A gente nota que todas essas iniciativas e outras que ocorreram, que eu vou citar aqui na sequência, está na lógica de Estado mínimo, que o professor Hermes comentou. Você tem uma lógica desse governo, desse grupo que está no poder, que quanto menor é o tamanho do Estado e quanto menos o Estado intervir na economia, é melhor para a economia, e a economia vai se retomar e vai crescer naturalmente, a desigualdade vai diminuir. Isso é o entendimento desse grupo que está aí. E a gente sabe que, na prática, isso não ocorre, né? Houve uma tentativa nessa mesma lógica nos anos 90 no Brasil, com o governo Collor, depois com o governo Fernando Henrique, que não gerou crescimento econômico,
né? Gerou aumento de desigualdade, aumento do desemprego e a economia não cresceu. E a gente está vivendo no mundo, principalmente na Europa, após a crise de 2008, vários países adotaram essa mesma lógica de redução do direito dos trabalhadores, redução do papel do Estado na economia, e a gente observa que esses países que mantiveram essas políticas não estão conseguindo retomar o crescimento da economia, né? Então é isso que está sendo pregado, e a gente acha que essa lógica acaba não gerando o que se fala, o que o mercado fala. Na verdade, por trás disso tudo, tem uma disputa, né, onde o setor empresarial, e principalmente o setor privado, os empresários, vê uma forma de eles ampliarem os lucros deles. E como que vai ampliar os lucros? Reduzindo o tamanho do Estado e reduzindo o direito dos trabalhadores, como a gente vai observar na reforma trabalhista. Além dessas várias medidas mais gerais, a gente vai mostrar aqui quais foram os fundamentos, várias questões que esse governo está fazendo que, de certa forma, gera um desmonte do papel social do Estado e gera uma perda de direitos sociais da população de forma geral, e um direito dos trabalhadores. O que a gente pode pautar aqui, indo nessa linha que é uma espinha dorsal do programa de governo, que é implacável com os trabalhadores e com a sociedade de forma geral? O que a gente observou? A gente está tendo uma liquidação do mercado de consumo de massa, né? Por que isso? Porque com a lógica da reforma trabalhista e outras iniciativas que o governo está fazendo, você acaba, possivelmente, você vai ter um impacto negativo sobre os trabalhadores em termos de renda, precarização do mercado de trabalho, e isso impacta a renda das pessoas. E sendo que a gente já vem em 3 anos de recessão, onde a gente tem um aumento significativo do desemprego. Além disso, você tem a destruição dos direitos sociais e trabalhistas, através da terceirização sem limite, né? Porque muitas vezes as pessoas não entendem o impacto da terceirização e as pessoas acham que a terceirização não vai atingir ela. Vamos pegar um exemplo. Um trabalhador trabalha numa determinada indústria, onde tem um sindicato, que assina um acordo com a empresa, onde determina nesse acordo vários direitos que o trabalhador tem. O piso salarial, vale alimentação, plano de saúde e outras questões. A partir do momento que esse trabalhador deixa de ser contratado diretamente dessa empresa, ele perdeu tudo isso que ele conquistou ao longo de décadas, né? E isso atinge também o serviço público. A gente já está observando em vários municípios e estados iniciativas do governo, até aqui em Curitiba, né, de tentando terceirizar os serviços que são prestados pelo governo. Né? De que forma isso impacta? Você deixa de cumprir o plano de carreira, o piso da categoria, que é uma conquista de décadas, que você joga no lixo e você passa a contratar as pessoas sem garantir nada, né? Recentemente, antes mesmo da reforma, a gente já tinha observado algumas prefeituras contratando servidor público através de pregão eletrônico. Quem que se oferecesse a ganhar, a trabalhar por menor salário que trabalharia? Só para você ver os absurdos que estão por vir em função de toda essa lógica que está sendo colocada no país. Outra questão importante, destruição da Seguridade Social, aí a gente cita ali a PEC 287, que é a PEC da proposta da reforma da Previdência, mas não é só isso. A reforma trabalhista, do jeito que ela está, ela tende a tirar recurso da Previdência Social, porque você está legalizando várias formas precárias de contratação do trabalhador, e legalizando aquilo que era ilegal, você está tornando legal, né? Que vai ter um impacto negativo sobre a Previdência Social. Além disso, você está também incentivando o contrato autônomo e de pessoa jurídica, né? De PJ, né? Que tira a receita da Previdência Social. Além disso, tem toda a questão da reforma. O desmonte da Petrobras e a entrega do pré-sal. É importante ressaltar que já no ano passado, se não me engano, em agosto, o governo já aprovou, mudando o que tinha sido discutido lá atrás, tirando a obrigatoriedade da Petrobras de participar de todas as explorações de extração de petróleo do pré-sal, que tinha na lei garantido que em todas as explorações do pré-sal você tinha que ter a participação da Petrobras com no mínimo 30% do pool de empresas, do consórcio de empresas. Ele tirou essa obrigatoriedade, né? E está entregando para as empresas multinacionais. E é importante ressaltar que toda a questão da Petrobras e o pré-sal tinha toda uma questão social por trás. De parte daquilo de impostos que seria arrecadado e até os ganhos do pré-sal seriam repassados para a educação, principalmente. E com isso você está
tirando várias questões que vão ser discutidas lá atrás. Outra questão que a gente observa que também está havendo uma destruição do sistema de defesa do país. Então, tinha vários projetos onde você tinha uma evolução tecnológica, e principalmente a questão de segurança nacional, que está sendo deixada de lado. Há uma liquidação de qualquer vestígio de estado de bem-estar social. Em que sentido? Você vem tendo uma redução de várias políticas sociais do país que se expandiram nos últimos anos e que foi muito importante para garantir o crescimento da economia e o aumento da renda, que foi o principal fator que garantiu que a economia crescesse, principalmente do período ali, né, de 2004 até 2012, 2013, onde você teve um crescimento maior, né? Alguns exemplos disso, e até uns negócios absurdos. Por exemplo, financiamento imobiliário. O governo reduziu a verba e ele ampliou o teto. Então, uma pessoa que quer comprar um imóvel por 1,5 milhão consegue comprar subsidiado pelo governo. Que trabalhador que tem dinheiro para comprar um imóvel de 1,5 milhão, Donizete? Né? Enquanto isso, o trabalhador que quer financiar um imóvel de 150 mil, 300 mil, não tem mais dinheiro, porque ele reduziu os recursos e priorizou os maiores valores. É algo absurdo. Além disso, ao mesmo tempo que ele toma medidas para reduzindo várias políticas sociais, ele está dando vários benefícios para o setor empresarial. Está em pauta no Congresso Nacional a questão do refis, né, as dívidas tributárias do setor privado, onde que ele está anistiando, abrindo mão. Né? E fora as dívidas, por exemplo, do INSS, que não cobra. Né? Então, várias questões contraditórias que esse governo está fazendo. Inserção do Brasil no mercado internacional de forma completamente subordinada, né? Como mero fornecedor de matéria-prima. Na verdade, em função de toda essa conjuntura, houve uma dificuldade cada vez maior do setor industrial e uma perda de importância da indústria na economia brasileira. E com a lógica implementada por esse governo, isso está cada vez pior. Porque você está focando a exportação e deixando de lado o mercado interno. E um dos fatores que fez que a economia crescesse nos últimos anos foi você fortalecer o mercado interno, ampliar as políticas sociais, melhorar a questão do salário mínimo, né? Reduzir juros, ampliar o crédito, aumentar o investimento do Estado, e agora está se fazendo o contrário. Você está precarizando, piorando a situação para as empresas, tanto multinacionais ou nacionais, produzirem aqui e venderem e exportar, e deixando de lado a questão do mercado interno. Né? Então, é algo extremamente complicado que deveria ter um debate mais forte a nível nacional com relação ao que nós queremos ser, né, que infelizmente não houve nesses últimos anos. O que o Brasil quer ser? Exportador de soja, milho? Quantos empregos que gera a produção de milho e soja? Não gera emprego praticamente. Né? Então, para isso que a gente está caminhando. E a tendência é cada vez piorar a desigualdade e a situação dos trabalhadores. Além disso, há uma entrega do sistema público de energia para as multinacionais, não sei se vocês estão acompanhando. Já houve privatização ou cessão de várias usinas em Minas Gerais, e tem o projeto de você privatizar a Eletrobras, né, que é a principal empresa de produção, distribuição, produção de energia do país. Né, e outros setores. Né. A lógica do governo é arrecadar, mas ele está vendendo. Aí tem duas discussões. Estão vendendo várias empresas estatais por preço de banana, né? E, além disso, tem toda a questão da soberania. Né? Se você privatiza, dependendo do setor que você privatiza, a lógica é lucro, é vender, né? E não ir para aqueles locais onde que realmente a população mais necessitada precisa. Né? Então, é uma questão que voltou, né? Todo o debate que se fez no país e toda a lógica dos anos 90. Né, de neoliberalismo, né? Quanto menor o Estado, melhor, e privatizar tudo mesmo a preço de banana, com o objetivo inicial de arrecadar para amenizar o déficit do governo, que só aumentou. Né? Um dos problemas que se colocava contra o governo anterior, da Dilma, era o déficit, né, do governo. Em 2015 estava quando o governo anunciou que ia ter déficit de 30 bilhões primários, nossa, o mercado, a mídia, houve uma revolução. Hoje a gente está projetado um déficit de 180 bilhões. E é normal, né? Porque aí tem os interesses todos por trás de todo esse debate. Infelizmente, a população não tem conhecimento de tudo isso que está ocorrendo. Redução do salário e dos custos gerais da força de trabalho, através da reforma trabalhista e até outras discussões que estão ocorrendo. Então, com o encaminhamento desses eixos,
distribuindo em dezenas de ações específicas que está se fazendo, é como o Brasil tivesse sido invadido por um país inimigo, porque você está entregando tudo para os outros, precarizando a situação do trabalhador, né? Tem a discussão recente da questão do trabalho escravo, até isso eles querem precarizar o conceito, para você legalizar a escravidão, voltar à escravidão do país, né? Só para ferrar, e a população, infelizmente, aí é uma crítica que a gente tem que fazer, infelizmente a população ou não está entendendo, né? Ou não sei o que está acontecendo, ninguém faz nada, as pessoas estão tirando o direito dela, mas ela pensa que não é com ela. Infelizmente, a gente tem que reverter essa cultura do trabalhador e da sociedade de forma geral. E aí tem a questão eleitoral, que não é o foco aqui, mas, infelizmente, as pessoas não votam em quem vai defender. Veja o retrato de ontem, na votação. Quem que estava do lado do governo são quem defende os interesses das empresas, do setor privado, do setor financeiro. Não está preocupado com o trabalhador. E quem colocou esses deputados lá foi o trabalhador, infelizmente. Então, por isso que a gente tem que conscientizar a população, em votar em aquele que vai defender o seu interesse, não que vai defender os interesses dos outros. Claro que não é algo simples, porque tem todo o problema que o professor Hermes comentou aqui. Essa lógica de financiamento de campanha, que o setor privado, antes mesmo da eleição, ele já financia os candidatos e já tem o cara na mão. A gente tem que conscientizar a população com relação a isso. E não é algo simples. E toda essa situação que está ocorrendo, eu acho que tem vários problemas, mas também é uma oportunidade do movimento sindical voltar a essa discussão e colocar a importância do sindicato e a importância de entender o que está ocorrendo no país para a gente conseguir reverter tudo isso que está ocorrendo no país. Porque se a gente ficar sentado esperando e pensando que não vai ser atingido, quando você vai ver, você está sendo atropelado e nem viu por quem. Infelizmente, a gente tem uma inércia muito grande da sociedade de forma geral. Com relação à reforma, vamos entrar especificamente na reforma. É importante a gente, antes de falar dos pontos da reforma, entender que o processo de discussão e aprovação da reforma, ele foi totalmente diferente do processo que foi colocado da reforma da Previdência. Não sei se vocês recordam, a reforma da Previdência, o projeto foi apresentado pelo governo em dezembro de 2016, e era o pior projeto possível, e que até hoje eles não conseguiram viabilizar, e vão voltar à discussão agora, até flexibilizar alguns pontos, mas eles construíram o pior projeto e agora estão cedendo para tentar ver se aprova alguma coisa. Da trabalhista foi o inverso. No início deste ano, o governo apresentou um projeto que tinha, acho que, 13 artigos, que mexia pouca coisa. Mexia só, colocava a questão do negociado sobre o legislado, que a negociação, você pode negociar alguns pontos pior do que a lei. Falava um pouco da questão do trabalho temporário, trabalho parcial, mas era um projeto extremamente pequeno. Só que foi nomeado o relator fez várias audiências públicas com as entidades patronais, onde só foi agregado tudo que as entidades patronais queriam. E, na verdade, você anexou ao projeto aquelas 101 propostas da CNI. Não sei se vocês recordam disso. A CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, fez uma proposta de várias questões, inclusive da questão trabalhista, foi divulgado em termos nacionais, em 2015, acho que foi isso, 2014, 2015, acho que foi 2015, e isso foi agregado ao projeto. Então, um projeto que era de 13 artigos, ele mexe com mais de 100 pontos da CLT. E não houve discussão com a sociedade, foi colocado às vésperas um substitutivo do projeto inicial, que foi aprovado, tanto no Senado como na Câmara, e, infelizmente, a gente ficou a ver navios. Tem muita discussão com relação a qual que será o impacto, que ela vai começar a valer a partir do dia 11, porque você tem questionamentos jurídicos de vários pontos da reforma, de inconstitucionalidade de vários pontos da reforma, e também tinha a discussão, que foi o fato que fez com que o governo conseguisse aprovar no Senado a proposta, que havia um questionamento de vários pontos, e onde foi feito um acordo com alguns senadores e também com algumas centrais sindicais, onde seria feita uma medida provisória corrigindo alguns pontos da reforma em função dessa questão da inconstitucionalidade ou uma abertura muito grande do que está escrito na legislação. Mas, infelizmente, até agora o governo não cumpriu o que falou
e agora se fala que talvez tenha um projeto de lei, alguma coisa para tentar amenizar ou tentar reduzir. Tanto é que a gente participa de várias negociações, e até as entidades patronais, algumas entidades patronais e as empresas estão com receio de implementar de cara a reforma, porque tem uma insegurança muito grande. Porque tem muitas coisas que é muito aberta e tem muitas coisas que têm questionamento jurídico sobre a possibilidade de você fazer aquilo que está na lei ou não, né? De inconstitucionalidade de vários pontos, né? Então, foi dessa forma que foi construído o projeto, né? Foi a toque de caixa, discutido principalmente com o setor empresarial, onde foi anexado várias propostas das entidades patronais e que foi aprovado desse jeito. Então, primeira coisa, discutir. Quais os motivos alegados pela reforma, né? O governo colocava dois principais motivos. Um motivo que você precisava modernizar a legislação e as relações de trabalho no Brasil, né? Eles falavam que a CLT é de 1940, você tem que modernizar isso. Mas isso é mentira. Se a gente for olhar ao longo do tempo, mais de 70% da CLT foi alterado, né? Foi alterado ao longo do tempo, e não só alterado a redação, foi alterada a interpretação do próprio judiciário. Vou dar um exemplo aqui de algo que não foi alterado na legislação, mas que foi alterado em função da interpretação do judiciário, que atinge, de certa forma, o movimento sindical, que é o ponto, por exemplo, de estabilidade do dirigente sindical, né, da diretoria do sindicato. Se a gente for olhar lá nos anos 80, a leitura que se tinha é que você tinha estabilidade em torno de 21 dirigentes sindicais. Hoje, a interpretação, só a questão da interpretação, né, reduziu isso para 7 diretores com estabilidade. Só para vocês verem. Então, esse discurso que ela ficou defasada é falacioso, é mentira, porque ao longo do tempo houve muitas mudanças na CLT, né, e, na verdade, você está voltando a um emprego desprotegido lá dos anos 30. A gente vai detalhar ao longo da palestra. Outra questão que fala que com a reforma você vai gerar emprego. Vai gerar emprego, vai combater o desemprego e a informalidade. Mentira, né? Não é só porque você está precarizando as relações de trabalho ou tornando um custo menor, porque você está criando algumas formas de contratação que vão reduzir o custo, que só isso vai gerar emprego. Não vai, né? O que gera emprego é investimento, né? É perspectiva de crescimento da economia. Nenhum empresário ele vai começar a contratar a partir do dia 11 porque ele pode contratar o trabalhador com um contrato intermitente ou com tempo parcial, com possibilidade de hora extra. Se ele não tiver perspectiva de vender o produto dele ou o serviço dele, ele não vai contratar, né? E o pior, que vários pontos da reforma vai piorar a situação do trabalhador, vai reduzir a renda do trabalhador e vai ter um impacto na economia. Né? Se você tem mais concorrência, mais trabalhos precários, né, com remuneração menor, maior terceirização, com renda menor, isso impacta a economia. As empresas vão vender menos. Quem presta de serviço vai prestar menos serviço. E isso que a gente já vive numa situação de recessão há 3 anos. Né? Então, na verdade, você vai ter um aumento da ocupação de má qualidade e aumento da desigualdade social. Né? E, na verdade, parte da reforma você está legalizando a legalização de perda de direitos e de formas precárias de ocupação, né, que está sendo colocado, que foi aprovado dentro da reforma. Então, a reforma, como eu já citei, altera mais de 100 artigos da CLT, né, além de alterar outras leis. Então, se a gente for ver no quantitativo, né, ele muda 53 artigos da CLT, ele inclui 42 artigos, revoga 16. Só para vocês terem uma amplitude. É a maior mudança do ordenamento das relações de trabalho no Brasil desde de 1930. Você vê a profundidade disso, que grande parte, infelizmente, da sociedade não tem conhecimento do que foi aprovado, né, e qual o impacto que isso pode dar para a sociedade e para os trabalhadores. Na verdade, é um desmonte da concepção e a estrutura que fundamenta o sistema de relações de trabalho do país desde 1930. Você mudou a lógica. Então, a reforma ela se fundamenta em reduzir a proteção institucional aos trabalhadores por parte do Estado e do sindicato e aumentar as garantias e autonomia das empresas nas relações de trabalho.
né? Diminuindo custos e aumentando a flexibilização do trabalho. Né? Então, você está reduzindo o papel da Justiça do Trabalho, interferindo no poder de negociação dos sindicatos, tanto você está permitindo a negociação direta com o trabalhador em vários pontos, né, da relação de trabalho. Né? Você está fragilizando os sindicatos porque você está tirando receita indiretamente dos sindicatos, né, e jogando a negociação, desprestigiando a negociação coletiva dos setores, mas sim privilegiando a negociação específica nas empresas, que a gente vai ver isso mais fortemente na sequência. Então, quais os fundamentos da contra-reforma trabalhista? Né? Então, ela revogação do princípio que protege o trabalhador perante o empregador, segundo o qual o primeiro é a parte mais fraca da relação, que é o princípio da hipossuficiência. O que é o princípio da hipossuficiência? No Brasil e no mundo, você tem um entendimento jurídico que na relação capital-trabalho, entre o trabalhador e a empresa, o trabalhador é a parte mais fraca da relação. Então, você precisa do Estado para amenizar essa discrepância de poder na negociação. O que o governo está fazendo é deixando de lado esse princípio e colocando o entendimento que o trabalhador tem capacidade de negociar de igual para igual com o patrão. Né? Tanto é que ele está jogando vários pontos que o trabalhador pode negociar individualmente com o setor empresarial, né? Fragilizando o sindicato. Redução da proteção do Estado aos trabalhadores e aumento das garantias e a liberdade de ação das empresas e contratação coletiva dos sindicatos. Né? A gente vai detalhar tudo isso na sequência. Alteração para o rebaixamento dos direitos previstos em lei, que é a questão negociada sobre o legislado, onde você permite em vários pontos da lei você ter uma negociação inferior ao que a lei determina, né? Por meio da prevalência do negociado sobre o legislado em relação a diversos aspectos das relações. Aí tem uma discussão jurídica se isso pode ou não pode, tem artigo da CLT que, né, existência do mercado de trabalho, dando às empresas mais alternativas de promover ajustes no custo fixo, né? Forte restrição à atuação e ao poder normativo da Justiça do Trabalho, você limita, a gente vai entender isso na sequência, bem como o acesso aos trabalhadores. Você deixa de ter a Justiça de Trabalho gratuita e você coloca a possibilidade, se o trabalhador entrar na Justiça contra a empresa e se ele ganhar mais do que 2 salários mínimos, ele tem que pagar as custas do processo. Né? E se ele perder, vamos supor, ele entrou questionando a questão de hora extra, a questão do trabalho entre a jornada e a insalubridade. Se ele perder num dos pontos, ele é obrigado a pagar todas as custas do processo. E pode ser condenado por litigância de má-fé. E até já teve um caso recente aí. Né? Então, por exemplo, você entrou pedindo hora extra, a questão do trabalho, o intervalo para o almoço e a insalubridade. Mas a insalubridade, você entrou lá na justiça, fizeram a perícia, tudo, e comprovaram que não tinha direito à insalubridade. Você vai ter que pagar todas as custas do processo com relação ao ponto insalubridade. Isso não existia até então. E, além disso, você corre o risco de ser processado pela empresa e ter que pagar uma multa para a empresa. Então, aqui a questão que eu já comentei, né? Então, ele revoga 2 princípios básicos do direito do trabalho no Brasil, que é o princípio da hipossuficiência, né? Que é do trabalhador, segundo a qual ele é a parte mais fraca da relação de trabalho entre o trabalhador e a empresa, e o princípio da prevalência da norma mais favorável, né? Que você tinha isso, por mais que você tivesse, vamos supor, você tem um acordo coletivo lá que foi negociado. Alguém poderia denunciar aquele acordo e falar, esse acordo tem algo que é pior para o trabalhador. A justiça determinava que se estabelecesse para o trabalhador o melhor para ele. Se é a lei, se é a convenção coletiva. Com a mudança da reforma, isso acabou. Né? Você dá poder, em alguns pontos, que você negocie até abaixo da lei. E você prejudica o trabalhador. E ele institui, no lugar desses 2 princípios, o princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva, que era um princípio que não existia, que foi inventado agora. Né? Que é o quê? O discurso do fim do coitadismo. Eles têm a lógica seguinte, o trabalhador não é coitado, ele tem capacidade de negociar diretamente com a empresa. Né? Ele não é mais fraco na relação. Né? A ideia de que as partes equivalem em poder e recurso para celebrar acordos. Tanto é que ele joga várias questões da negociação
diretamente por negociações individuais entre o trabalhador e a empresa. Um exemplo disso, já vou comentar agora para vocês entenderem, é a questão do banco de horas. Como que funciona o banco de horas hoje? Qualquer empresa que quiser fazer um banco de horas, ela tem que fazer um acordo com o sindicato. Tem que negociar com o sindicato, e o trabalhador tem que aceitar em assembleia. Com a lei aprovada, o banco de horas, se for até 6 meses de compensação, pode ser em acordo individual entre a empresa e o trabalhador. Então, numa empresa organizada, acabou a hora extra. E outra questão, se for a compensação em 1 mês, você precisa nem colocar no papel. Ele pode ser um acordo de boca. Né? Então, você tirou toda a questão da discussão que se tinha até então, da questão do sindicato representar e discutir e defender o trabalhador. Imagina, o trabalhador vai peitar a empresa de não fazer o banco de horas? Qual que é o discurso que a empresa vai falar? Ó, tem uma fila de gente aqui querendo trabalhar. Né? Infelizmente, na prática é essa. Outra coisa absurda, ele altera a hierarquia normativa das leis, né, acordos, convenções. O que você tem? O que você tem até então? Ainda não está em vigente a reforma. Né? Você tinha uma ordenação do que vale mais em termos de direito dos trabalhadores. No primeiro ponto, a Constituição, os acordos internacionais, né, com relação à questão, até a questão, por exemplo, do trabalho escravo, que não está especificamente da reforma, mas nessa discussão do trabalho escravo está a discussão da OIT, a questão internacional do que é trabalho escravo e tal. Então você tinha um ordenamento que, além da Constituição, o que vale mais? Os acordos internacionais, as leis, a convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? É um instrumento assinado entre o sindicato do trabalhador e o sindicato das empresas que valem para um setor. Por exemplo, a gente tem aqui a Convenção Coletiva dos Trabalhadores na Indústria de Panificação, né? que vale para todos os trabalhadores do setor. Além disso, depois da Convenção Coletiva, você tinha o Acordo Coletivo. O que é o Acordo Coletivo? É um documento assinado entre o sindicato e uma empresa, que ele tem validade apenas pelaquela empresa. Então, por exemplo, os trabalhadores da Volks aqui, eles têm um acordo, o sindicato tem um acordo com a empresa, onde estabelece quais as relações. Só que isso não pode ser menor do que a convenção coletiva, pela legislação até então. Né? E depois do acordo coletivo, o acordo individual. Então, você tinha esse ordenamento normativo que se tinha no Brasil. Ou seja, a Constituição e as leis estabelecem os pisos mínimos de direito, que as negociações coletivas ou individuais só podem aumentar. Aquilo que eu comentei. A Constituição era o teto mínimo. Com a reforma, você cria a possibilidade de o acordo valer mais do que a convenção. Então, para vocês entenderem, você tem uma convenção coletiva que fala que o piso do trabalhador na indústria metalúrgica é R$ 1.500. Na legislação atual, no acordo, você não poderia ter um piso menor que esse. Com a reforma, você pode ter um acordo com uma empresa falando que o piso daquela empresa vai ser R$ 1.200. Você pode piorar a situação. Né? E em alguns casos, o negociado valerá mais do que a lei. Né? Que ele pode ser abaixo da lei, que é a questão da prevalência do negociado sobre o legislado. Ou seja, em vários direitos, a lei da reforma, né, reverte a atual hierarquia da legislação trabalhista em favor da negociação mais específica, nas quais os trabalhadores têm ou tendem a ter menos poder. Né? Você joga a discussão ou por empresa ou ser até individual. Quais os eixos da reforma? Né? Então, é uma reforma, é importante ressaltar que ela é só trabalhista, porque ela mexe no sindical também, porque ela altera a questão, vai gerar uma discussão com relação à representação sindical, quem que representa, quem não representa, e a questão da terceirização. Né? Por exemplo, o Estado começa a terceirizar os trabalhadores que trabalham lá na Secretaria de Agricultura. Quem que vai representar esses trabalhadores? Teoricamente, é o sindicato que negocia com a empresa que contratou essa pessoa e não mais o Estado ou o Sindiceab. Né? Então, você está mexendo nisso também. Altera aspectos em todo o sistema de relação de trabalho. Em que aspectos? Condições e contrato de trabalho, negociação coletiva, organização sindical e justiça do trabalho. Né? Nesses 4 eixos,
a reforma mexe. Com relação à condição de trabalho, ele retira, flexibiliza e desregulamenta direitos. Se a gente for olhar o cardápio de contratos precários, né? Então você tem, ele amplia a questão do trabalho temporário, né? Ele amplia a questão do trabalho temporário, ele também amplia e mexe com relação ao trabalho parcial, possibilitando até o contrato com tempo de jornada parcial, possibilitando até, você tem duas possibilidades, o contrato de 30 horas semanais, sem possibilidade de hora extra, e ele criou a possibilidade de você ter um contrato de 26 horas com possibilidade de hora extra. Né? Trabalho autônomo, né? Terceirização, né? Ele amplia, escancara a terceirização, diferente da lei que só valia para prestação para as empresas prestadoras de serviço, ele abre para qualquer setor, qualquer empresa pode terceirizar o que quiser. Né? Teletrabalho, então ele coloca lá, mas ele não regulamenta, ele só tem a preocupação, a lei só tem a preocupação de dizer o seguinte, que se a pessoa está trabalhando na casa dela, ele que se responsabilize para a questão de saúde dele, de equipamento, né? E coloca até a ressalva que mesmo que ele indo toda semana, né, na empresa, não configura que ele é funcionário da empresa. Ele não configura que ele é um trabalhador normal. Não, ele é um teletrabalhador. Ele está trabalhando à distância. Então ele regulamenta isso. E o pior, é o trabalho intermitente. Não sei se vocês já ouviram falar na questão do trabalho intermitente. Né? Que o trabalho intermitente, o que é? O trabalhador ele pode ser contratado por uma empresa, por várias empresas, mas ele não tem garantia de salário e nem quantas horas ele vai trabalhar. E ele abre a possibilidade de um mesmo trabalhador ter 5, 10 registros em carteira, mas não significa dizer que ele vai estar trabalhando. Porque no contrato ele não fala quantas horas que o cara vai trabalhar e nem o salário dele. Só tem que respeitar a questão do valor hora. Né? O valor hora. Agora, até eu estava vendo ali, alguém mandou lá no setor da alimentação, desses fast food lá em Vitória, eles já estão lançando emprego com essa lógica. E colocando assim, a gente está contratando trabalhador para trabalho intermitente, trabalhar só sábado e domingo, 5 horas em cada dia, que é os dias que mais tem movimento, com valor da hora de 4 e pouco. Valor da hora. Imagina, o cara vai receber menos de R$25 por dia. Né? E aí você cria a possibilidade de você ter a substituição em alguns setores do trabalhador normal por trabalhador intermitente, né? Que é um negócio absurdo, que é um dos pontos questionáveis. Com relação à ampliação e flexibilização da jornada de trabalho, ele acaba com o horário em itinere, não sei se vocês sabem o que é isso. O horário em itinere, havia várias discussões e vários avanços de vários sindicatos conquistaram, que é o seguinte, o trabalhador ele trabalha longe de onde que ele mora. Por exemplo, lá em Telêmaco Borba foi construído recentemente a nova fábrica da Klabin, que era praticamente na divisa em Telêmaco Borba e Ortigueira, na verdade em Ortigueira. Então não tem transporte para lá. O trabalhador, a empresa contrata um transporte que desloca o trabalhador. O sindicato lá conseguiu negociar que a empresa ia pagar como se fosse hora normal e ainda com um adicional para o trabalhador. Com a reforma, você tira esse direito. Não, você não tem mais trabalho intermitente. E o problema é que não é só a discussão de você estar à disposição ou não da empresa. Né? Você tem a discussão da questão da saúde, um acidente de percurso, tudo isso entra no debate. A questão de hora extra, indiretamente, em função dessa questão do banco de horas que eu comentei, que você não precisa mais ter acordo com o sindicato, e há a possibilidade de você ter um acordo individual com o trabalhador, praticamente acabou com as horas extras. Numa empresa organizada vai acabar com as horas extras. Né? A jornada 12/36, legaliza a jornada 12/36, que hoje algumas categorias têm jornada 12/36, mas tem uma discussão que você teria direito à hora extra, né? O DSR, né? Então tem tudo isso. O que coloca lá? Qualquer um pode fazer negociação e implementar a jornada 12/36, sem garantia nenhuma desses reflexos daí. E coloca lá claramente, o que foi negociado já está subentendido que dentro disso já está a DSR, já está, né? E não coloca toda a discussão, e além disso abre para qualquer setor. Porque hoje a jornada 12/36 acontece só com alguns trabalhadores. Por exemplo, o vigilante, mas é diferente um vigilante trabalhar 12 horas, o trabalho dele, e um trabalhador, por exemplo, na indústria, num frigorífico. Imagina ele trabalhando 12 horas cortando frango. É humanamente impossível e detona o cara. Já detona normalmente como é. Imagine com ampliação de jornada. Intervalo entre a jornada, que é a questão do horário do da
da questão das horas extras, o tempo que você tem de descanso ou não, dependendo da jornada. E o banco de horas que eu já comentei. Ele facilita a demissão, em que sentido? Ele revoga o direito à assistência à rescisão, na rescisão, né? Ele desobriga o sindicato a fazer rescisão. Porque o que ocorre na iniciativa privada? Pela lei, todo trabalhador que tem mais de 1 ano de empresa, ele é obrigado a fazer a rescisão, a homologação da demissão dele no sindicato. Com a lei, acaba isso. Você não tem obrigatoriedade nenhuma de ir para o sindicato. A empresa pode fazer direto, ou até mesmo terceirizar. Você pode ter o caso da empresa, de vez de ela fazer rescisão, ela terceirizar para um contador, para um advogado fazer rescisão. O problema é os direitos dos trabalhadores, né? Você não vai ver o erro. Imagine hoje com homologação, já é complicado, né? E até aqui, acho que tem contadores aqui, né? Você já tem problemas, imagine sem assistência do sindicato, né? Ele cria o termo de quitação anual. O que é esse termo de quitação anual? Toda empresa, aí tem que ter a assinatura do sindicato, mas não está claro como que se dará isso. A empresa pode chegar para o trabalhador e falar o seguinte: ó, eu quero que você assine esse termo aqui dizendo que eu não devo nada para você. E você assinou esse termo, você não tem direito a mais nada de reclamar na justiça, né? Que isso hoje não existe. Que é algo que protege a empresa com relação ao passivo trabalhista. E ele ameaça o trabalhador, ele pode ameaçar o trabalhador. Chega, ó, assine esse termo aqui, né? Ele pode demitir o cara, quem garante que ele vai ou não demitir? E diminui o passivo trabalhista e o direito do trabalhador. Demissão coletiva. Ele tira a obrigatoriedade de participação do sindicato, demissão coletiva, que hoje pela legislação fala que qualquer demissão coletiva tem que ser negociada com o sindicato. Com a reforma, ele tira essa obrigatoriedade. Qualquer um pode demitir quanto quiser, que é uma festa. Qualquer um demite, né, que não precisa da participação do sindicato. E outra questão que ele mexe também é a quitação total dos débitos do PDV e PDI. O que é PDV e PDI? É Programa de Demissão Voluntária, né? Ou Programa de Demissão Involuntária. O que se tinha até então? O que se tem até hoje? Todo o PDI, quando você é feito o PDI, se você não deixar expressamente colocado que você está aqui hoje, né, que você está quitando os débitos trabalhistas, você não quita. Se não colocou nada, significa dizer que você não está quitando os débitos trabalhistas. O trabalhador pode, depois de sair da empresa, entrar na justiça contra a empresa requerendo hora extra ou as coisas que ele acha que ele tem direito. Com a reforma, eles invertem essa lógica. Se no acordo você não escrever nada, significa que você quitou. E você não pode entrar na justiça por nada. Se você quer que rever as questões trabalhistas, você tem que deixar expresso no acordo que não quitou. Então, ele inverteu a lógica até então do entendimento jurídico. Além disso, ele altera as condições de trabalho. O que ele faz? Ele reduz o conceito de salário. Então, ele tira, por exemplo, prêmios, gratificações, como se fosse salário, e não tem os reflexos, 13º, terço de férias, fundo de garantia, né, que até então o trabalhador tinha. Né? Então, diretamente ele vai reduzir a remuneração do trabalhador. Ele reduz a incorporação das gratificações, e isso vai afetar, eu acho que diretamente, o servidor público. O que é isso? Até então, você tinha um entendimento na justiça, se o trabalhador ganhava uma gratificação e permaneceu com essa gratificação por mais de 10 anos, isso incorporava ao salário. Né? Ele podia até sair da função que ele tinha a garantia que essa gratificação ia ser incorporada do salário. Esse era o entendimento da justiça até então. Com a reforma, isso acabou. Ele pode pagar para você uma gratificação por 20 anos e ele chegar, ó, agora você não vai ter esse cargo aqui, e tira a gratificação. E você perdeu isso. Isso está na reforma. Além disso, também ele mexe com relação às pausas para amamentação, né, que de certa forma já não eram cumpridos. Permite parcelamento das férias em até 3 vezes. Né? Reduz o alcance do trabalho igual, salário igual, que é a questão Isso tem muito no setor público, né? A questão da equiparação salarial, né? Você entrar na justiça para querer equiparar o salário de alguém. Já era restritivo, está se tornando mais restritivo ainda. E uma das restrições colocadas é que se a pessoa tem mais de 4 anos na empresa, ela não tem direito à equiparação salarial. Por mais que ela comprove que ela trabalhava, fazia o mesmo trabalho que a outra pessoa, tinha a mesma técnica que a outra pessoa, ele não tem a possibilidade de fazer equiparação. E, além disso, também ele permite as gestantes lactantes trabalhem em local insalubre. E joga essa questão de negociação da mulher com a empresa.
não no grau máximo, se for no grau intermediário. Então, ele permite, ele coloca o seguinte, a trabalhadora pode requerer e ver no médico da confiança dela, pegar um atestado que fale para ela não trabalhar num ambiente insalubre. Né? Só que daí a empresa, o que coloca lá? Que a empresa pode trocar ela de setor, ou jogar, falar, eu não tenho nenhum lugar para colocar você, e joga para o INSS. Mas isso não está claro como que será no INSS. Como a gente já observa qual que é a política da Previdência Social, de perícia e de você conseguir licença saúde, né, vai gerar uma dificuldade muito grande. E, além disso, tem a questão do trabalhador a trabalhadora, né, querer colocar em risco, pode colocar em risco o trabalho dela, né? Porque a empresa está falando, mas você não quer trabalhar, né? Ela pode ter represálias em função dessa atitude. Né? Então, é um negócio meio complicado que afeta a questão da saúde da mulher, né? E do filho, né? Do filho ou da filha. Negociação coletiva. Ele reforça o ambiente desfavorável às negociações coletivas, fragmenta a negociação coletiva. De que forma? Flexibiliza o piso de direitos, né, em função da questão da prevalência do negociado sobre o legislado, que a gente já comentou aqui, que você pode ter negociação de algo abaixo da lei em alguns pontos. Ele promove a negociação individual, onde alguns pontos podem ser negociados individualmente com a empresa e o trabalhador. E isso eu acho que vai chegar no setor público se não houver questionamento jurídico com relação a isso. Né? O que ele coloca que pode ter uma negociação individual? O comum acordo. O que é o comum acordo? Até então, hoje, o trabalhador do setor privado, ele pode ser demitido por justa causa, sem justa causa, ou ele pedir demissão. Né? Se for por justa causa, ele não tem direito a nada. Se for sem justa causa, ele tem todos os direitos. A questão da férias proporcional, o FGTS, a multa de 40% sobre o fundo de garantia, né? E tem direito ao seguro-desemprego. Com essa lei, você criou a questão do comum acordo. O que é o comum acordo? O trabalhador e a empresa fazem um comum acordo na demissão, e com isso restringe o direito do trabalhador. O que ele restringe? Esse trabalhador ele só vai ter direito a sacar 80% do saldo do fundo de garantia, e não 100%, como é hoje. A multa, que é 40% sobre o saldo, ela cai para 20%. Né? O aviso prévio dele, que é 30 dias, cai para 15 dias, e ele não tem direito ao seguro-desemprego. Então, ele cria essa possibilidade do comum acordo. A pausa da amamentação, que eu já comentei, que pode ser individual. Ele coloca também que o trabalhador com salário 2 vezes o teto do INSS, que dá em torno de 11 mil, um pouquinho mais de 11 mil, e que tem ensino superior, pode fazer uma negociação individual. Não cumprir nada que tem na lei, no acordo, na lei em alguns pontos, né? Mas o acordo ou convenção coletiva não precisa cumprir nada. Ele pode fazer um acordo individual com a empresa de forma geral e descumprir tudo aquilo que tem na lei. E também a questão da compensação de jornada e hora extra, que eu já comentei para vocês, a questão do banco de horas. Se for até 6 meses, ele pode ser um acordo individual, e sendo que 1 mês, ele pode ser de boca. E, além disso, ele altera a hierarquia das normas que regulam o trabalho, que é aquilo que eu falei. Você tem alguns pontos, a prevalência do acordo sobre a convenção coletiva, mesmo que seja pior para o trabalhador. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, questione. Organização sindical, né? Ele procura desarticular a organização sindical de que forma? Fim da obrigatoriedade da contribuição sindical, né? Que isso, de certa forma, afeta também Aí é uma discussão grande, mas é importante só a gente saber o que está por trás disso. Ele não acabou com a contribuição sindical. O que é a contribuição sindical? Aquele um dia que é descontado no salário do mês de março. Ele tira a obrigatoriedade do trabalhador pagar. E coloca que o sindicato vai ter que ter autorização. Aí não está muito claro como que vai ser a autorização do desconto. Parte do movimento sindical está acreditando que só fazendo assembleia e aprovando em assembleia será suficiente, mas mesmo assim o trabalhador vai ter o direito à oposição. E isso vai dar um impacto significativo em uma parcela significativa dos sindicatos, principalmente os sindicatos do setor público. E, ao mesmo tempo, também ele coloca a possibilidade de representação no local de trabalho sem vínculo com o sindicato, nas empresas com mais de 200 trabalhadores. Então, as empresas com mais de 200 trabalhadores, elas podem criar uma negociação, uma comissão lá, que
não terá interferência direta do sindicato. Né? É claro que ele não substitui o sindicato continua com a força de ser o único a poder negociar, né? Assinar, né? Mas fragiliza a questão da representação. Imagine você cria uma comissão ligada, possivelmente que tenha ligação com a empresa, fragiliza a questão do sindicato conseguir ter acesso ao trabalhador e defender o trabalhador. Né? Agora, é importante destacar que já na lei atual ele já previa, no caso de recusa do sindicato a negociar, a federação negociar e a confederação negociar, a empresa formar uma comissão e negociar com a comissão. Então isso na lei já era previsto. Só que agora eles estão colocando a possibilidade de criação nas empresas com mais de 200 trabalhadores, né, que vai poder participar de todos os processos de negociações que existirem naquela empresa. Não vai ter o direito de assinar, né, mas ela vai participar. Tá? Justiça do trabalho, ela reduz o papel e dificulta o acesso à justiça do trabalho, que parte das coisas eu já falei aqui. Não cria meios de resolução de conflitos entre o capital e o trabalho, nem garante equilíbrio na relação entre as partes. Limita a intervenção da justiça do trabalho nos resultados das negociações coletivas. Limita o escopo do iniciado de jurisprudência do TST e dos TRTs na elaboração das súmulas. Não, né? Então, ele dificulta a questão de criação de súmulas, né, de jurisprudências. Restringe o acesso à justiça do trabalho gratuita, aquilo que eu comentei, limitando o valor do salário do trabalhador para ter acesso à justiça gratuita. Impõe multa da chamada litigância de má-fé, que é aquilo que eu comentei. A empresa pode até entrar com processo contra o trabalhador ser condenado a pagar. E impõe custas judiciais ao reclamante que faltar audiência. Isso é um negócio absurdo. Por exemplo, você entrou contra a empresa, lá está marcada a audiência hoje às 5 horas da tarde. Se você faltar na audiência, você vai ter que pagar as custas que o Estado teve com relação a essa audiência. E não prevê algumas situações que você poderia ser amenizado ou tirado essa responsabilidade de pagar a multa. Né? É um negócio absurdo. Né? Acontece algum imprevisto, você é obrigado a pagar. E até, não sei se vocês estão acompanhando, que está havendo uma revolta muito grande da Justiça do Trabalho. Né? Tanto o Ministério Público do Trabalho, como os tribunais regionais do trabalho, estão se pondo contra vários pontos da reforma que estão colocando que é inconstitucional. Mas aí já tem uma postura do presidente do TST questionando, e tem uma postura de alguns políticos colocando que se a Justiça do Trabalho não implementar a reforma do jeito que eles entendem, de acabar com a Justiça do Trabalho. Né? Então, estão discutindo até um projeto de lei para acabar com a Justiça do Trabalho. O Rodrigo Maia está por trás disso daí. Impacto da reforma no mercado de trabalho. Então, quais os impactos que a gente espera que, possivelmente, a reforma, se ela for colocada em prática conforme ela foi aprovada? Né? Formalização dos vínculos precários, maquiando as estatísticas de geração de emprego. Então, possivelmente, você vai poder ter, nos próximos meses, indicadores falando, aumentou o emprego, mas, na verdade, não está aumentando o emprego. Você aumentou, por exemplo, o trabalho... Por exemplo, contrato de tempo intermitente, trabalho intermitente. Não significa que a pessoa está trabalhando e nem significa que ela está recebendo dinheiro. E, além disso, tem a possibilidade de ela ter vários registros em carteiras, sem limites. Né? Que, pelas estatísticas, vai estar dizendo que está criando emprego, mas, na prática, não está criando emprego, não está criando renda. Na verdade, é ao contrário, você pode estar flexibilizando e piorando a situação. Troca do vínculos com contratos típicos por contratos precários, reforça a segmentação e heterogeneidade das condições de trabalho e direitos, amplia a insegurança dos segmentos que já são vulneráveis no mercado de trabalho, como mulheres, negros, jovens, idosos, trabalhadores com deficiências, migrantes, reduz os rendimentos com impactos negativos no poder aquisitivo, no poder de compra e em benefícios atrelados aos salários. Ele vai ter um impacto indireto de piora do mercado de trabalho, porque você vai ter, possivelmente, se for colocado em prática como está sendo aprovado, um aumento da terceirização, um aumento do trabalho autônomo, um aumento da pejotização, vai fazer com que aumente a competitividade e reduza os direitos dos trabalhadores. E, além disso, tem um impacto direto, como, por exemplo, aquilo que eu falei lá, da questão do conceito de salário.
né? Então, várias questões não vão ser consideradas como salário, então não vão ter o reflexo das férias, 13º, terço de férias, fundo de garantia, né, que vai precarizar. E até no setor público, fazendo um link com o setor público, você tem muito debate em vários segmentos e esferas do setor público, onde você discute a possibilidade de carregar aquele benefício para a aposentadoria. Com essa reforma aí, várias questões não vão ser nem mais discutidas. Como que está meu tempo? 11 horas e 12 minutos. Já estou quase indo para o fim. Dificulta a conciliação de tempo de trabalho com tempo livre, porque na jornada intermitente e outro tipo de relação terceirizado ou teletrabalho, você perdeu o controle daquele tempo que você tem do trabalho e tempo para a família. Impactos negativos na saúde e segurança do trabalhador, maior abertura para executar atividades em atividades degradantes. Organização sindical. Possivelmente fragmentar a representação por empresa, porque você permite várias questões negociar por empresa, com atribuições que podem ser concorrentes, criar dificuldade para financiamento das ações sindicais e mesmo para a existência de parte dos sindicatos. Então, grande parte dos sindicatos, se realmente for aplicada e essa questão da contribuição sindical e outras questões, vários sindicatos vão acabar ou vão reduzir muito. Por outro lado, mantém o financiamento das entidades patronais, sistema S, isso não mexeu, né? Não sei se vocês sabem, todo trabalhador do setor privado é calculado um percentual que é repassado para o sistema S. E quem administra isso é o setor patronal, e parte dessa arrecadação eles encaminham para as federações patronais. Por exemplo, a FIEP recebe um percentual, acho que, se não me engano, na casa da FIEP, é 2% de toda a arrecadação do sistema S, né? Isso não se mexeu. Enfraquecimento do processo negocial brasileiro, diferente do discurso, né? O discurso fala, não, a gente está privilegiando a negociação. Não, você está precarizando a negociação coletiva, porque você está jogando várias questões para a negociação individual e tirando a questão do sindicato. Procura dificultar a mobilização dos trabalhadores e a conquista de novos direitos. Teve um ponto que eu esqueci de falar, que deve estar lá e eu acabei não falando, é o fim um ponto muito importante, que é o fim da ultratividade. O que é ultratividade? A garantia da validade do direito após a vigência do acordo ou convenção coletiva. Então, por exemplo, eu tenho database em setembro. A partir do fim da vigência, meus benefícios deixam de ter validade. Isso foi colocado na lei. Havia uma discussão com relação a isso, tinha uma súmula que falava que garantia a ultratividade. Mas em função de uma decisão do Gilmar Mendes, né, ele colocou que não pode ter ultratividade, e que a reforma coloca também a questão do fim da ultratividade. Coloca até fim da ultratividade, ou você pode negociar, se pauta da negociação coletiva. Só para vocês terem um exemplo disso, mesmo vigorando a questão da ultratividade, apesar que já tinha tido a decisão do Gilmar Mendes, por exemplo, a BRF no Brasil, ela estava tendo dificuldade de finalizar a negociação com vários sindicatos no Brasil, porque ela estava oferecendo um reajuste menor do que a inflação para os trabalhadores. O que ela começou a fazer? Ela começou a tirar benefícios dos trabalhadores, né? Mexeu no plano de saúde, parou de pagar o plano de saúde dos trabalhadores e outros benefícios. E até os sindicatos entraram com uma ação contestando. O plano de saúde, na verdade, é anterior à inclusão dele no acordo coletivo da empresa. Ela teve que cumprir. Mas só para vocês terem uma ideia que isso acaba sendo uma faca no pescoço do trabalhador e no sindicato a aceitar a proposta que eles querem. Que eles ameaçam, se você não aceitar essa proposta, a gente vai passar a reduzir o salário de contratação, não vamos cumprir o piso, a gente não vai mais pagar o auxílio alimentação que está no acordo coletivo, a gente não vai cumprir o adicional noturno que está lá, que é maior do que a lei, né? Então você tem essa questão também que coloca. O setor público, né? Finalizando. Como fica o servidor público, né? Servidor público. Então, a reforma trabalhista, ela precariza as relações de trabalho e indiretamente afetam o setor público. A lei de terceirização, possibilidade de terceirização até atividade fim sem limite nenhum. E isso já está afetando e vai afetar o servidor público. Alterações de contrato temporário também vai afetar. Você permite ter contratações temporárias com tempo maior do que você tinha antes. A Instrução Normativa 5, de 25 de maio de 2007, coloca a possibilidade de terceirização de serviços administrativos públicos, isso a nível federal. E já tem algumas iniciativas em vários municípios. Por exemplo, Curitiba já estava discutindo um projeto de lei para terceirizar a educação, né?
Então você já está tendo essa lógica impactando o setor público. O que tem em pauta hoje a nível federal? Algumas coisas até já foram discutidas aqui, antes mesmo de estar discutidas a nível federal. Você tem a medida provisória 792 de 2017, que coloca a questão do programa de demissão voluntária dos servidores públicos federais, redução da jornada com redução proporcional de salário, que já está em pauta a nível federal e possivelmente vem atingir os estados e municípios, e eles estão ampliando a possibilidade de licença sem vencimento, que hoje é 2 anos, ampliando a possibilidade de ser 3 anos. Além disso, tem um projeto de lei no Senado, que é a discussão de demissão de servidores por baixo desempenho, né? Então, eles estão colocando a possibilidade de você ter uma avaliação e, através dessa avaliação, permitir a possibilidade de demitir o servidor público. E tem uma outra discussão, né, que está, de certa forma, atrelada a essa questão do desempenho, mas tem uma discussão paralela, que é a discussão sobre a flexibilização da estabilidade do servidor público, no serviço público. Né? Então, isso já está em pauta, tudo reflexo disso que está ocorrendo no país. Propostas adicionais, né? Proposta de ajuste para 2011 que tem sido discutidas pelo governo. Isso já ocorreu, no município de Curitiba já ocorreu. No Estado também, de certa forma, ocorreu. Mas agora está em discussão a nível federal. Elevação da contribuição do servidor público para a Previdência, né? Isso já ocorreu no município e no Estado. Adiamento dos reajustes previstos para 2018 para o ano seguinte. Isso já vem ocorrendo no Estado do Paraná. Né? Isso já vem ocorrendo. Revisão dos planos de carreira. Eu não sei a nível de Estado como que está, mas, por exemplo, a nível de município, desde o início do ano, o prefeito atual suspendeu todos os planos de carreira. E estão rediscutindo. Isso possivelmente vai chegar em todas as esferas, se já não chegou. Extinção de cargos, lá eles estão extinguindo cargos. A nível federal, possivelmente isso chegue também nos estados e municípios. Abertura de concurso apenas para substituição de servidores, se for necessário. Né? E aí você vai criar a brecha de terceirização, né? Possivelmente eles vão começar a usar isso. Considerações finais. Né? O impacto da reforma trabalhista e as medidas poderão acarretar a precarização a precarização da prestação de serviços à população e na intensificação do trabalho dos servidores que ficarem. Né? Fragilizando o Estado e as políticas públicas. Vai piorar a condição de trabalho do servidor e a prestação de serviço para a sociedade. Poderá haver uma maior inserção da lógica do setor público na iniciativa privada. Já está ocorrendo isso. Né? Talvez acelere isso ainda mais. Incentiva a ampliação da terceirização no Estado e a privatização, que já está em processo, né, que vai atingir. Muitas vezes o servidor pensa que não vai atingir ele, mas vai atingir ele. Adoção no serviço público da lógica da reforma, um exemplo ali que eu estou colocando, a flexibilização da legislação, como, por exemplo, acabar com a estabilidade do servidor público. E a política poderá ser replicadas, né, todas essas questões da reforma e a questão da política federal, podem ser aplicadas tanto em âmbito municipal como estadual. Né? Então, direta ou indiretamente, diferente do que alguns imaginam, a reforma trabalhista vai ter um impacto, sim, sobre os servidores públicos, independente seja municipal, estadual ou federal. Muitas vezes as pessoas não têm claro isso e pensam que tudo isso que está sendo discutido não é com ela. Mas, infelizmente, é essa a realidade que a gente tem. Seria isso e vamos para o debate. Obrigado. Agradecemos, Sandro. Aproveitando para informar que o almoço será do primeiro andar, aliás, do térreo, lá no restaurante, as fichas estão com a Etne. Quem tem documentação acerca das ações judiciais, converse com o Luiz, tem uma mesa em separado, e os pagamentos após o almoço com o Leôncio. Vamos às inscrições. Aqueles que desejam participação, Vital, mais alguém? As inscrições, nós faremos apenas uma rodada de inscrição. Então, o Heitor. Na mesa, alguém deseja se inscrever? Paulo, pode falar em nome da equipe depois, no final? Tá.
Então nós vamos fazer o seguinte, abrir 3 minutos para a intervenção dos 2 inscritos, voltaremos depois para o Sandro fazer as considerações finais, e nós temos aqui a nossa equipe de contabilidade. Nós precisamos fazer uma alteração na equipe, aí o Paulo depois já sauda em nome da equipe todos os sindicalizados e já explica a necessidade que houve da gente fazer aí a alteração. Então vamos lá, 3 minutos para cada inscritos. Vital, se quiser usar o microfone, vir aqui à frente, fique à vontade. Bom, eu entrei aqui no site do Fórum Servidores. Aí tem uma entrevista do Mauro Ricardo, que é secretário, acho, de Finanças, né? É da Fazenda. Ele confirma reajuste zero e diz que funcionários do Paraná tem salário top. Né? Está aqui. Hoje, entrevista na Gazeta do Povo. É isso aqui. Bom, o Estado ele foi criado, né, que é para a sociedade se organizar, né? Tem concurso para isso, exatamente para que a cada eleição, por isso que o servidor público tem estabilidade, que é para evitar que a cada eleição os políticos de plantão tirem todo mundo e coloquem outras pessoas, né? E no mundo inteiro é assim, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos é assim, na França, Alemanha, China, né? É preciso ter isso. A República precisa de ter funcionários públicos estáveis. Isso é fato. Né? E com essa reforma que o Sandro falou, isso tudo vai se acabar. Né? Mesmo o funcionário público que achava que a reforma trabalhista era só para a iniciativa privada, é um lerdo engano. Né? Vai acontecer com a gente também isso. Né? E com quem está se aposentando, o salário vai diminuir a cada dia. O último jornal do Sindiceab mostra isso, que os aposentados estão com o poder de compra a cada dia menor. Né? Então é isso, pessoal. A cada mês, eu acho que no mês de novembro, né, o governo vem com outra mensagem de lei para tirar outros direitos que os trabalhadores do setor público conquistaram ao longo dos anos. Então, só vai ter, ele fala na entrevista, que só vai ter aumento no próximo governo. Aí, o que é que o próximo governo vai dizer? Eu não posso porque o governo anterior deixou um rombo no Estado e eu não posso dar aumento. É isso que ele vai dizer. 1 minuto para a conclusão. Né? Então, eu acho que a gente tem que pensar realmente. Nós temos força. Na primeira intervenção que eu fiz, nós só tivemos aumento de reajuste de salário porque nós lutamos. Nenhum governo deu, nenhum deles, né, de qualquer partido. Se nós não formos para a nossa base e nós não desenvolvermos a consciência que nós temos que exigir isso, e isso é o quê? É se organizar, se for preciso fazer greve, sim. Porque esse governo, para funcionar, como é que o governo funciona? Por causa dos funcionários públicos. Senão não tem governo. Isso é fato. Né? Se os funcionários públicos pararem e não forem... Para concluir... E não forem trabalhar, o governo para. É isso que ocorre. A nossa força é essa. Não temos outra força. Né? Então eu acho que a gente tem que discutir, perder o medo, né? Porque nós estamos perdendo tudo. Está aí, ó. Nós estamos perdendo tudo. Ficamos parados, achando que não ia nos atingir. Está aí essa nova mensagem. E vai vir outras coisas. Concluindo. Passar de 8 horas para 6 horas, reduzir salário, é a próxima mensagem que o governo vai dar. Vai passar 4 horas com corte do nosso salário pela metade. Nós vamos aceitar isso? É isso. Companheiro Heitor, 3 minutos, por favor. Se quiser usar o microfone, fica à vontade. Eu me lembro, muito tempo, mas eu me lembro que a gente fazia um debate, para enfrentar esse debate meramente econômico e financeiro,
e capitalista das relações de trabalho, a gente fazia um debate no serviço público sobre a descaracterização de relações de trabalho no serviço público. Como isso? Dizendo que no serviço público a mais-valia e o lucro não preponderava, porque o nosso produto era atender às necessidades básicas da população. Então nós invertíamos esse debate e construímos algumas resistências sobre isso. Quer dizer, se contrapondo ideologicamente à organização do trabalho, dizendo que nós, como nós prestávamos serviço para ajudar o pequeno agricultor, preservar o meio ambiente, que é o interesse coletivo, essas relações todas que estão aí não se aplicavam. E se aplicava a relação econômica dos impostos. Quer dizer, os impostos que são pagos pela população têm que reverter para essa mesma população através do atendimento das necessidades básicas. Esquecemos isso. Nunca mais se debateu. Eu quero rememorar o primeiro advogado nosso no sindicato, o Cláudio Ribeiro, que ele falava o seguinte: olha, o movimento sindical é o único movimento no mundo brasileiro, que pode construir as novas relações de trabalho. Porque no artigo 37 dizia o seguinte: é direito do servidor a livre organização sindical. O direito de greve será exercido na forma da lei. Os dois artigos que dizia, nós podíamos construir um novo tempo. O que fez? Aí eu queria dizer, muitos setores foram para esse debate. Mas aí você começou a se esquecer. Esse debate, como caímos no mesmo debate. Só olhar para o embigo. O que eu quero dizer? Hoje, tudo isso de afronta e de opressão que teve iniciativa privada vai vir para nós. 1 minuto para a conclusão. Então, o que eu queria colocar claramente é que nós temos que inverter esse debate. Por exemplo, negociação coletiva. Do sistema, para muito divergente. Taca a bunda na cadeira, recebeu o imposto sindical, nós não temos. Mas nosso sindicato já tentou encaminhar esse debate de cobrar imposto sindical. Concluindo. E a federação, que uma vez veio aqui nesse local para querer que nós nos filiassem nela. Portanto, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa inverter esse debate. Nós temos que discutir o seguinte: eu volto a revoluir. Voltar a um debate sobre em que condições nós criamos a nossa organização de trabalho e para que fim são essas organizações. Não é para o fim para deixar nós ricos, é para a gente manter uma vida digna, mas essencialmente para assegurar as condições básicas no atendimento das necessidades da população. Moradia, habitação, meio ambiente, alimento saudável, é para isso que nós servimos. Concluindo. Se não fizer isso, consequentemente, nós não vamos ter o povo do nosso lado. Achar que o povo vai para a rua, vai defender o serviço público, se a gente presta um péssimo serviço, não vai ter. Então eu queria só para o ponto de vista, eu acho que esse debate o Dias ajudou a fazer. Temos o Carando, os velhos aí, que agora estão tudo fora daqui. Tercinho Pascoaloto, esse pessoal faz esse debate e nós perdemos esse. Ok. Obrigado aí aos companheiros Vital e também Heitor. Nós passamos aqui para o Sandro para fazer as considerações. Então, não teve questionamento direto, mas eu vou fazer 2 comentários que é importante. Assim, na lógica de tudo isso que a gente conversou aqui, e até no momento anterior que eu falei dessa questão dos desmontes do Estado, infelizmente você criou na sociedade
uma visão e quase consenso que o Estado é um peso para a população, que a gente paga muito imposto, né, que a culpa é do servidor público. A gente tem que inverter isso e colocar a discussão da prestação de serviço que está sendo colocada para a população, né? E colocar e fazer a comparação com os outros países. Quando a gente pega os dados, por exemplo, compara o Brasil com outros países no mundo, a gente observa que, diferente do que a mídia fala, o Brasil tem poucos servidores públicos. O Brasil gasta pouco com o serviço público se a gente comparar com os outros países. E, infelizmente, a mídia conseguiu vender o contrário para a população. E o problema é que esse debate só de desmonte, só de redução, não olha, por um lado, a necessidade que a sociedade tem dos serviços públicos. É claro que a gente tem problema, né? Problema de corrupção, problema no serviço, a qualidade do serviço, mas você não coloca isso em discussão, né? Na verdade, se discutiu todo um projeto para reduzir o recurso do setor público sem olhar a qualidade do serviço prestado, né? Então, colocou como pressuposto que estava bom o gasto do ano passado, que é a emenda constitucional 95, que é o teto de gasto. E você manter o mesmo gasto ao longo de 20 anos, e sendo que todo mundo sabe que, apesar dos problemas que a gente tem, que os recursos são insuficientes, que os serviços prestados são insuficientes. E você não faz esse debate na sociedade, né? A gente tinha que resgatar isso e tentar trazer os números contrapondo essa noção que foi vendida para a sociedade de forma geral. Porque hoje a gente tem, infelizmente, por desinformação ou por falta de informação, né, um consenso, quase consenso da sociedade, que o servidor público é um problema para o país, infelizmente, né? Só que ela não valoriza que, quando ela precisa, o setor público é que vai lá pagar a cirurgia, até do rico, a cirurgia mais cara que tem, dá o suporte, né, que o setor privado não está nem aí, eles querem lucro, né? Então a gente tem que inverter esse debate. E focando, por último, a questão da reforma, é importante ressaltar que hoje, pelo que a gente vem acompanhando em vários debates e até participando das negociações, existe uma incerteza muito grande da aplicabilidade dessa reforma na prática. Pelo lado, que vários setores estão questionando a questão jurídica de vários pontos, inconstitucionalidade de vários pontos da reforma, né? Tanto é que eu comentei essa questão que a Ana Matra, os juízes estão se organizando, colocaram e até fizeram um encontro em São Paulo com vários enunciados, questionando vários pontos e falando que não vão cumprir o que a reforma está colocando em vários pontos, apesar que ameaçado pelo presidente do TST e também pelos políticos, né, ameaçando. E, além disso, o próprio setor empresarial que financiou e que colocou essa questão da reforma, ele está com muita insegurança de aplicar ou não. Tanto é que a gente está vendo em várias negociações o próprio setor patronal, é claro que tem as exceções, mas o próprio setor patronal colocando o seguinte, né, que, por enquanto não vamos inserir nada no acordo coletivo ou na convenção que está na reforma, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tanto a interpretação do judiciário, como se vai vir uma medida provisória ou não, ou se vai vir um projeto de lei ou não, mexendo em alguns pontos da reforma. Mas eu acho que isso só pode reverter essa situação se a gente tiver mobilização dos trabalhadores. Se a gente ficar sentado, né, esperando que alguns lutem por nós, né, as coisas vão começar a ser praticadas, mesmo contra a lei. Infelizmente, no Brasil, né, o poder judiciário, em alguns pontos, é mais complicado, principalmente no momento atual, onde ele legaliza coisas ilegais, ele entende que é legal, né? Então, se não houver uma revolta, uma mobilização dos trabalhadores contra tudo isso que está ocorrendo no país, nós vamos ser penalizados, né? Então, seria isso o recado. Espero ter contribuído aí com o debate de vocês, com o seminário. Obrigado e até a próxima oportunidade. Agradecemos ao Sandro. E ao Diese, esse importante parceiro aí do movimento sindical. Vamos ouvir agora o chefe ali da contabilidade, que é o Paulo. Fique à vontade. Bom dia. Então, nós estamos aqui
para apresentar a nova contadora do responsável pelas contas do sindicato, que é a Fernanda. Infelizmente, no último dia 12, o seu Diógenes, que era o responsável, faleceu. Ele vinha já há alguns meses doente e acabou falecendo. Gostaria de tranquilizá-los que o trabalho continuará da mesma forma como sempre foi feito há esses 20 anos, mais de 20 anos. E felizmente são coisas que acontecem, mas vida que segue. Então, é mais isso. Podem ficar tranquilos que o trabalho continuará o mesmo. E vamos ver agora essa reforma. Eu acho que muita coisa vai mudar ainda. Que tudo isso que foi aprovado, aos poucos o judiciário e o próprio trabalhador vão lutar, os sindicatos, e vai haver alguma mudança ainda. Acho que era só isso, né, Donizete? A menos que você tenha mais alguma coisa. Não, acho que o Dr. Jorge quer comentar alguma coisa? Isso. Nós queremos simplesmente agradecer o convite, a participação e enaltecer tão esclarecedora a palestra que com certeza deixou o pessoal bem mais atento pelo que vem, pelo que virá, e pode estar certo que temos sangue novo no time, os velhos permanecem, sangue novo, para poder digerir tudo, e como é que é essa mal preparada feijoada que passaram garganta abaixo aí. Muito obrigado. Fernanda? Não quer saber do microfone. Bom, nós agradecemos a participação de todos e todas. Nós teremos agora o almoço, retornaremos no período da tarde conforme programação, e nós queremos deixar o encerramento dessa mesa com a companheira Elci e também o companheiro Laerci, que são da direção executiva, para eles fazer a entrega aí dos certificados aos nossos convidados e palestrantes. Certo. Bom, gente, a gente só tem a agradecer os esclarecimentos que o Sandro nos fez aqui, né? E a gente espera que vocês, né, levem para os regionais, né, ampliem essa discussão, demonstrem, mostrem o que está acontecendo para ver se a gente tem alguma reação, que é o mais importante. E como eu falei, não é só, é a família, os amigos, todo mundo, porque vocês estão vendo que vai ser um Brasil sem lei, né? Se bem que vão dar um tiro no pé também, porque vai ter pouca arrecadação da Previdência, né? Vai ter uma modificação muito grande, que nem diz é Paulo, né? O Paulo vai ter que ter uma reação do judiciário, mas principalmente uma reação nossa, né? Então, isso fica a critério de cada um que escutou tudo isso aí, né? Que é degradante, né? Para todos nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Eu espero que vocês levem mesmo isso avante, né? E que a gente faça um grande manifesto aí em prol da defesa do nosso direito e do nosso futuro. Agradeço aqui também ao Paulo, ao doutor Jorge, né? E a Fernanda. Muito obrigado por tudo, tá? O Sandro também é uma pessoa especial que eu muito admiro, né? E esse conhecimento todo seu que seja levado para muita gente aí, que isso vai abrir o olho da população brasileira, certo? Ok. Vamos às entregas então dos certificados. E logo após aí a entrega, a gente vai para o almoço. Valeu,